Olá, que a graça e a paz de Jesus esteja com você. Hoje eu vou falar a respeito de um assunto bem interessante. Como não ser um cristão derrotado. Você sabe como não ser um cristão derrotado? Ou o que eu faço para ser um cristão derrotado? Eu tenho certeza que você não quer ser um cristão derrotado, não é verdade? Então hoje eu vou contar uma história que está lá no livro de 1 Samuel capítulo 15. E essa história ela vai nos mostrar de que forma a gente vai aprender a não seguir esse exemplo. Porque a Bíblia ela é tão maravilhosa que ela nos deixa exemplos a seguir e exemplos a não seguir. Então eu gostaria de ver com vocês, de comentar com vocês a respeito desse capítulo. 1 Samuel capítulo 15. Eu não vou ler tudo, mas eu gostaria de só tirar algumas lições para que não venhamos a cair nessa mesma armadilha. Samuel, ele mandou Saul destruir todos os amalequitas. E nós sabemos que Saul não cumpriu com a ordem de Deus. Primeira coisa. Você quer ser um cristão derrotado? Um cristão fracassado? Não obedeça a Deus. Você sabe por quê? Quando a gente sabe o que é certo e não faz, nós estamos indo em rebelião contra o próprio Deus. E eu gostaria de ler esse texto que fala a respeito disso. Esse texto está no livro da Ellen White e eu vou deixar escrito aqui embaixo, tá? Cada texto que eu falar, eu vou deixar escrito do Espírito de Profecia, eu vou comentar e vou deixar escrito aí para você procurar, tá bom? Então aqui está falando o seguinte, ó. A desobediência aos mandamentos de Deus só pode trazer no final desastre e desonra. O que foi que aconteceu com Saul? Ele não foi desonrado? Ele não foi um rei fracassado? Por causa do quê? Da desobediência. E o interessante é que se você for procurar na Bíblia, em vários momentos ele defendeu o pecado que ele cometeu. Quer ver? Eu gostaria que você lesse aqui, acompanhe comigo verso 20. Olha só o que o verso 20, em 20 fala. Olha o que o verso 20 fala. Então respondeu Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor. Isso se chama presunção. Ele sabia que ele deveria ter matado todos os amalequitas, ele não matou e mesmo assim ele falou o que ele fez. Ele cumpriu com os mandamentos de Deus. Primeiro erro dele. E caminhei no caminho pela qual o Senhor me enviou. E trouxe Agag, o rei de Amaleque, e os amalequitas destruiu totalmente. Então ele não cumpriu a voz de Deus. Ele não cumpriu. Então, irmãos, para ser um cristão fracassado, simplesmente é o seguinte: não obedecer à voz de Deus. Você sabe o que é certo e você não faz. Você sabe o que está na Bíblia que você deve fazer e você não cumpre. Então, você vai se tornar um cristão fracassado, como foi o que aconteceu com Saul. E não para por aqui. Ele fez mais, cometeu mais erros, tá? Eu vou contar aqui o que ele fez aqui, ó. Primeiro, né, não destruiu os amalequitas totalmente. Destruiu a linhagem da descendência de Eli por ter ajudado Davi. Lembra aquele sacerdote que acolheu a Davi na hora que ele estava passando necessidade? Ele matou todos eles. Ó, né? Consultou uma necromante vidente. O que a Bíblia fala? Que não era para consultar. E ele sabia, tanto que ele havia matado aquela mulher, ainda falou: você, o rei Saul, matou todas aquelas pessoas que adivinhavam, e estava lá ele buscando a orientação daquela mulher. Você viu como que a pessoa ela vai cometendo um pecado e ela vai caindo, ela vai diminuindo, sabe? É um pecado atrás do outro, isso leva à destruição. E eu gostaria de ler outro texto aqui com você, do Espírito de Profecia, que fala assim, ó. Saul, um fracasso. O primeiro rei de Israel provou-se um fracasso porque pôs a sua vontade acima da vontade de Deus. Quantos não estão fazendo isso? Colocando a sua vontade acima da vontade de Deus? Ah, não, mas a Bíblia está escrito isso, mas eu vou fazer assim, né? Eu acho que é desse jeito. Ah, não, mas eu acho que Deus entende a minha situação, né? Eu estou passando por uma situação difícil, então não tem problema fazer um pecadinho aqui, um pecadinho ali. Afinal de contas, Deus perdoa, né?
E aí nós fazemos o quê? Da minha vontade mais do que a vontade de Deus. E continuou. Recusou fazer da obediência a Deus sua primeira consideração e dos princípios do céu o governo de sua conduta. Ele morreu em desonra e desespero. Misericórdia. Isso está escrito na meditação matinal, Vidas que Falam. Está na página 71. Você vê o que acontece quando uma pessoa não faz a vontade de Deus? E eu gostaria de ler outra coisa aqui também. E o interessante, olha o que Samuel falou para ele. Por isso que eu falo, a gente precisa obedecer a Deus, tá? O que foi que Samuel falou? Samuel, porém, disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender do que as gorduras de carneiros. Isso está lá em 1 Samuel, capítulo 15, verso 22. Irmãos, vamos obedecer a Deus. Aí sim nós seremos cristãos de sucesso. Nós não vamos ser cristãos derrotados, fracassados, como foi o primeiro rei de Israel. Meu desejo e minha oração é que venhamos a fazer da palavra de Deus nossa maior prioridade, porque só assim nós vamos alcançar ter sucesso. Esse é o meu desejo e minha oração, e que Deus possa te abençoá-lo ricamente e abençoá-la ricamente. Em nome de Jesus, amém.